doidinho pra casar, louquinho pra chegar ao altar, mas tem coisa que precisa ser colocado às claras antes de tomar essa decisão. Meu filho, porque o trem é feio, meu filho. Quando a pessoa pensa que é de um jeito, quando ela chega de outro. Acontece muito, a pessoa cria uma situação na cabeça dela e não trata de alguns assuntos que são extremamente importantes antes de casar. E quando cai no casamento, se deparam com problemas reais, né? Então, às vezes a pessoa quer casar e acha que tem que priorizar algumas coisas como o aspecto físico, que é importante também, a gente vai falar sobre isso, mas temos que entrar mais fundo na questão e tratar de assuntos de fato pertinentes e relevantes. Gente, esse tempo de namoro e noivado é justamente para que se converse muito, para que se dialogue muito, para que se conheça um ao outro. Por isso nós vamos elencar aí alguns assuntos que não podem faltar no momento de conversa de um casal que está próximo do altar. Então vamos lá. Vamos lá? O primeiro ponto a ser colocado às claras é a abertura aos filhos. Não dá pra casar com alguém que você não sabe o que pensa em relação aos filhos. Vai querer filho? Não vai querer filho? Está aberto aos filhos ou não está? A quantidade de mensagem, e-mail que a gente recebe, Deia, eu tenho 2 filhos, meu sonho é ter uma família numerosa, mas meu marido não quer, o que eu faço? Ou eu quero ter filhos, mas minha esposa não quer. Gente, isso precisa ser decidido, precisa ser visto antes do casamento. Primeira coisa que a gente precisa entender é que se um casal está com o propósito de não ter filhos, o sacramento já não vale, tá? Porque é uma fórmula essencial no momento do ato do casamento, do sacramento no altar, é a promessa de abertura à vida. Então vocês precisam conversar sobre isso. Faça essa pergunta bem claro: quantos filhos você quer ter? Eu sonho em ter quantos Deus quiser. O outro diz, eu quero só um. Mas por quê? Então conheça a história do outro, né? Tenta entender o porquê dessas decisões para que vocês cheguem aí num consenso e para que você observe, gente, isto é negociável ou isto é inegociável para mim? A questão dos filhos é algo que eu posso trabalhar, que nós podemos equilibrar, que a gente pode ir se entendendo, ou não tem jeito, porque não é algo irrelevante. É muito necessário que vocês conversem sobre isso agora. Uma outra coisa que é importantíssimo se conversar antes de casar é sobre a vida financeira. Porque às vezes você tem um propósito e ele tem outro. Você sonha em pagar a sua faculdade após o casamento. Ele sonha em fazer viagens. Você quer primeiro construir a casa. Ele quer primeiro o carro dos sonhos. E aí vocês vão entrar em choque. Um quer fazer poupança, o outro não pensa nisso. Entende? Então essas questões de saber como investir o dinheiro que vocês vão ganhar, o que fazer dele, vocês precisam já ir conversando. E piora a situação, Deia, quando começa já com contas separadas, né? É a sua conta, o seu salário, é a minha conta, o meu salário. Você nem sabe quanto eu ganho direito. E fica aquele mistério, eu te empresto dinheiro se você precisa, você me empresta, se bobear ainda tu paga juros mais que banco. E também é muito complicado quando o casal já casa com dívidas, tendo em vista que fez aquela festa de casamento, se endividou e depois isso já no início do casamento pode ser motivos de atritos, de brigas. Então, vida financeira é assunto essencial para se conversar antes de casar. Terceiro assunto. Sobre os trabalhos em casa, porque às vezes a mulher trabalha fora, chega em casa, tem escala dobrada e o marido acha que tá tudo bem, né? Tudo tranquilo, né? Eu não preciso me preocupar com mais nada, porque agora eu tenho uma esposa que vai limpar a casa pra mim, vai tirar o lixinho do banheiro, e enquanto isso eu vou assistir meu jornalzinho, minha televisão. Vou jogar meu videogame. Jogar meu videogame, porque tem muito isso também. Hoje o marmanjo tá aí viciado em videogame, virou moleque, né? A síndrome de Peter Pan. Pra ajudar em casa não pode, mas jogar videogame, joga que é uma beleza. Já zerou o Mario Brothers. No tempo do Mario Brothers. Então, é Brothers, não é Bros, né? Acho que é. Então conversem sobre isso. Olha, vamos dividir as tarefas da casa, né? A comida fica comigo, eu sou bom. Vejam em que cada um é bom, em que cada um pode melhorar, para que possam se ajudar e a coisa possa ser tranquila e não pesada para um ou para outro. Se vocês decidiram não ter uma empregada, uma faxineira, vocês precisam ainda mais pensar nisso. Por quê? Porque quando vocês estiverem debaixo do mesmo teto,
Vocês terão que dividir tarefas, isso precisa ficar muito claro. Para que vocês tenham um ambiente gostoso de se viver. Tem casal que não liga para casa bagunçada e suja, mas vocês vão ver que isso com o tempo também afeta o relacionamento. É ideal que se tenha um ambiente agradável, bonito, limpo, para que a família se sinta bem. E vai depender da colaboração dos dois. Sim, um pode até falar, olha, eu não aguento limpar banheiro, eu faço qualquer coisa, mas banheiro eu não limpo. Tudo bem, mas isso precisa ser combinado. Tá, você não vai limpar banheiro, mas ok, você vai passar pano na casa. Vai passar roupa? Isso. Então a gente precisa dividir isso aí direitinho para não dar problema. Vamos pro quarto assunto. Quarto assunto. Educação dos filhos. Eita, isso aí é prioridade. Nossa, daí mãe, eu não sei nem como lidar com criança. Como é que eu vou conversar sobre a educação dos filhos? Conversem sobre aquilo que vocês acham importante, que vocês acham necessários. Olha, eu quero educar os meus filhos na fé cristã, quero dar uma boa base cristã. Aí veja o que o outro pensa sobre isso. Eu sou a favor do castigo. Não, eu não sou a favor do castigo. Porque quando os filhos vierem, não será bom que um contradiga o outro na frente dos filhos. É verdade. É horrível isso para o filho, quando o filho vê o pai dizendo sim e a mãe dizendo não, ele não sabe quem obedece. O marido e a esposa nunca podem tirar a autoridade um do outro na frente dos filhos. Isso é horrível. A criança também fica perturbada, fica bagunçada a cabeça dela. E se vocês ainda não entendem de educação dos filhos, se estão pensando em se casar, quem sabe começar a ler, a estudar sobre isso, porque é importante que vocês se casem já pensando que os filhos vão chegar. Muitos casais hoje já sabem o que querem. Não, eu quero alfabetizar meu filho em casa pelo método fônico. Isso já é claro para alguns casais. Outros falam, não, eu quero educar em casa, eu quero o homeschooling na minha família. Eu quero uma boa escola cristã, eu quero uma escola que aborde o método tal. Isso também é importante, vocês vão já conversando para depois se alinharem de forma mais fácil. Quarta dica. Quinto. A vida sexual. Isso é importante, porque senão entra no casamento achando que é uma coisa e não é a coisa. Outra coisa. É outra coisa. E a gente já sabe cada história, minha filha, você não imagina. Porque tem de tudo, gente. Tem de tudo nesse mundo. É claro que vocês não vão conversar de detalhes, principalmente se vocês são um casal que vive e buscam viver a castidade, né? Mas vocês, por exemplo, combinar, olha, no nosso matrimônio não vai entrar pornografia, no nosso matrimônio não vai entrar contraceptivo. Então essas questões que dizem respeito à vida sexual e afetiva do casal, elas também precisam ser combinadas e conversadas, né? Não vai ficar entrando em detalhes lá da vida sexual, porque pode ser até perigoso, né? E também perde aquela mística, né, Débora? A gente banaliza muito o ato sexual, que é algo muito nobre, muito bonito, muito belo e natural, não precisa ficar detalhando muita coisinha. Mas, por exemplo, a menina, né, fala, olha, o que eu espero de você no ato sexual? Eu espero que você seja carinhoso, que você seja atencioso, eu espero que você tenha paciência comigo. O noivo vai falar para a noiva o que espera, neste sentido, sabe? Não de forma a denegrir, não de forma vulgar, mas de uma forma bela, valorizando aquilo que fará parte do matrimônio de vocês, que será o ato sexual. Por falar em ato sexual, o fruto do nosso amor conjugal acordou. Tem que ir lá. Vai lá então, que ele tá na cama, vai cair. E agora eu vou dar frutinha pra ele, então pausa, a gente retoma já. E quem chegou? Acordei! Dá tchau assim, pessoal. Esqueceu de deixar a Pepeta no berço? Tudo bem? Dá uma piscadinha. Isso, dá um sorriso. Voltamos e vamos para o sexto assunto importantíssimo para ser conversado antes do casamento. A gente já terminou a vida sexual? Sim, com o fruto do amor conjugal acordando. Vamos lá conversar sobre as prioridades e projetos de vocês. A gente falou um pouco sobre a prioridade financeira, mas é importante a gente também priorizar algumas coisas na nossa vida. O que a gente vai fazer primeiro, o que a gente vai fazer depois. É claro que a coisa vai mudando com o tempo, entendeu? A vida anda, as prioridades mudam, ok, mas a gente tem que ter um mínimo de noção para saber o que a gente quer na vida. A gente vai construir uma casa, a gente vai ficar de aluguel esse tempo todo. Isso é um dos aspectos. Sim, deixar o outro também conhecer os seus sonhos, quais são os seus projetos para o futuro. Eu quero terminar minha faculdade, eu quero visitar minha família que mora longe. Partilhem sobre essas questões para depois lá no futuro, vocês estão casados, não ser pego de surpresa. Tá lá arrumando as malas,
esse dinheiro aqui a gente não gasta porque nós vamos fazer aquela viagem. Não, mas isso não foi conversado. Se adiantem e partilhem sobre o que é prioridade, o que é projeto e o que é sonho de cada um. Tem um santo que diz, né, eu não sei qual é, deve ser Santo Agostinho, tudo é Santo Agostinho. Faço como se tudo dependesse de mim, mas sabendo que tudo depende de Deus. Se não for essa frase, é algo bem parecido com isso, mas o resumo da ópera é esse. Entendeu? E o que isso tem a ver com os projetos e sonhos? Projeto, a gente vai projetar, ideia. Eu projeto, eu sonho, eu crio, eu imagino, me organizo, mas eu sei que tudo depende de Deus, eu me abandono em Deus, entendeu? Entendi. Não é? E é isso, é contar também com a providência de Deus em todas as coisas da nossa vida. E um sétimo assunto para ser conversado? Qual será? A vida espiritual. Não é um detalhe. Não. É importantíssimo. Como vocês querem viver a vida com Deus, de vocês enquanto casal. Irão juntos à missa, terão momentos de oração a dois, rezarão o terço em família, ajudarão os necessitados. Como cultivarão a fé como casal? Porque a vida em Deus é prioridade numa família. A gente tem que entender isso, gente. Isso aqui não é jargão religioso, de pregação. Não. A gente sabe que a vida religiosa, né, a religiosidade, ela une a família mais do que qualquer outra coisa. Então a gente tem que estar junto nos projetos espirituais também, de ascese espiritual. Qual o caminho que a gente quer trilhar junto? Um é carismático, o outro é tradicionalista. Um só vai na missa tridentina, o outro só vai na missa do Padre Marcelo Rossi. Tem que entrar num denominador comum aí. Como é que a gente faz? A gente vai à missa nova, a gente vai na missa velha, a gente vai na missa... Existe missa velha, né, velho? Existe missa. Tem que entrar num denominador comum. Como é que a gente vai fazer? Em qual missa a gente vai? Se a gente vai rezar o terço em latim ou não? A gente precisa chegar, entendeu? Traçar um projeto espiritual junto. É claro, tudo bem, cada um tem as suas próprias devoções. Suas devoções, uma espiritualidade própria também, mas tem que ter uma do casal. E como viverão a fé? Até porque se um já tem uma experiência, né, mais de Deus e o outro ainda não tem, ainda mais isso precisa ser conversado, gente. Nós estamos considerando aqui que os dois já são pessoas de uma certa caminhada, mas se você é e ele não, ou ela não é e você é, isso precisa ser conversado. Olha, a vivência da fé é importante para mim. Como nós podemos alinhar isso no nosso matrimônio? A palavra de Deus diz que se a casa não for edificada sobre a rocha, em vão trabalham os construtores. Esses são os 7 assuntos importantíssimos que merecem ser tratados aí nos momentos de conversa, de namoro, de vocês que estão se preparando para casar. Esperamos que vos ajudem, que vocês cheguem aí convictos, certos, confiantes, seguros no matrimônio. Nada mal também ler um livrinho sobre o assunto, sobre espiritualidade, sobre vida conjugal, que tem na nossa livraria, livraria.deitiba.com.br. Acesse, confira, sempre bons descontos lá para vocês. Deus abençoe, gente. Tchau.